aí, galera, beleza? Pessoal, dicas essenciais para vocês iniciarem o revestimento na parede, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente tem a área gourmet, aqui a gente vai ter a churrasqueira, tá? Então a gente vai ter que fazer todos aqueles detalhes lá nos cortes, tá bom? Da madeiramento, aqui vai ter o madeiramento à vista, então a gente galgou aqui, recorte embaixo, vai dar inteiro lá em cima, mas lembrando, quando vocês pegarem esse tipo de serviço aqui, ó, provavelmente o ripamento ali, ó, a madeira, ela não tá 100% nivelada, justamente porque, não que o cara não fez nivelada, é porque as madeiras têm imperfeição, tá bom? Então provavelmente tá com imperfeição ali as madeiras, e o que que a gente fez? A gente galgou para tirar 3 centímetros da última peça, tá bom? Pra gente conseguir regular. Então a última peça lá a gente vai tirar 3 centímetros, então a gente tem um corte aqui embaixo, todas inteiras, e a última lá a gente vai tirar 3 centímetros pra gente conseguir regular ela lá na madeira, lá em cima lá, tá bom? Então aqui é o seguinte, não consegui trabalhar com o laser aqui, ó, tá vendo? Tem a linha aqui, ó, certo? Não consegui trabalhar com o laser aqui, porque o laser não pega, a luminosidade aqui é muita, o laser você não consegue enxergar, tá bom? Vai trabalhar com o laser, viu que tá ruim para enxergar? Usem a linha, não tentem fazer com o laser, tá? Então, ó, jogamos nível aqui, nível lá, galgamos, jogamos nível, esticamos a linha, e o assentamento seguindo, ó, 100% na linha, certo? Sempre deixa uma folguinha, tá bom? Olha, ó, tem uma folguinha lá, tá vendo, ó? Meio milímetro mais ou menos, nunca encoste a peça na linha, tá certo? Que se você encostar na linha, você vai se perder no assentamento, porque você vai encostando, 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 quando você vê, fugiu as juntas, tá? Vai começar a trancar ou abrir, tá bom? Então, tomem cuidado, não encostem na linha. Essencial, prego para esticar a linha, mais em cima, aqui, ó, certo? E o prego de regulagem, esse daqui, ó. Por que que eu faço isso? Porque se eu colocar esse prego aqui embaixo, a hora que eu enrolar a linha nele, a hora que eu encostar a peça aqui para fazer o assentamento, a peça vai encostar no prego, não vai chegar na linha. Aí eu vou ter que fazer todo o processo de novo. Então, prego de esticar. Esse prego aqui está segurando a bronca aqui, a gente esticou nele. E esse daqui só está regulando, a gente só põe na linha e traz ele no lugar, no ponto, no risco do nível, tá certo? Então, sempre o prego que você esticar a linha é 1 centímetro acima do ponto do nível, tá? Depois no ponto do nível você faz chegar com outro prego. Os calços, estão vendo? Aqui a gente está trabalhando com calço, tá? Porque a última fiada aqui a gente não tem, a última fileira de porcelanato aqui a gente não tem aqui, já tem o assentamento, mas a gente não tem a última fileira de porcelanato. Então eu vou deixar para colar primeiro aqui e vou deixar para fazer as saias depois, tá certo? Trabalhando com o clipe e a cunha, porque as peças são duras, mas duras, tá? Então, para me auxiliar nessa parede aqui, eu estou usando o clipe e a cunha, tá bom? Uma coisa que vocês têm que entender, vocês estão trabalhando com uma forma geométrica. Pessoal, todas essas formas aqui, ó, tem o mesmo tamanho e o mesmo sentido no quesito esquadro, tá bom? Então aqui a gente tem peças que são esquadrejadas. Para uma junta abrir ou fechar na primeira fiada, ou você errou ali, ó, no calço, ou tem ali um calço ali que está mais baixo, você não conseguiu enxergar, não está batendo na linha 100%, ou é defeito da peça, tá certo? Como que você sabe que é defeito da peça? Se você já conferiu essa peça, fiz o assentamento da primeira peça, conferi ela, tá 100%, tá na linha, tá nivelada 100%, coloquei a segunda aqui, deu algum problema nessa junta, ela abriu ou fechou, provavelmente essa peça aqui, ela tá fora de esquadro. Se você viu que bateu na linha lá certinho, ó, 100% na linha, e deu problema aqui, ó, na vertical, peças fora de esquadro. Tira e coloca outra, tá bom? Senão você vai ter problema, certo? E assim a gente consegue detectar quando a peça tem diferença de esquadro. Quando você encosta no nível e tem problemas na linha da vertical, tá bom? Aí você consegue detectar. Então, o mais é vocês seguirem a linha e espaçamento. Linha e espaçamento 100%, não tem erro, não tem como fugir, não tem como dar errado a iniciação da parede. Se vocês errarem na primeira fiada, vocês perderam o serviço, tá bom? O serviço já era. Errou a primeira fiada, pode dizer adeus para o seu serviço, porque você vai ter problema lá em cima, no segmento do assentamento, tá? A junta vai começar a abrir, vai começar a trancar e vocês vão se perder, tá bom? Tome muito cuidado, aqui a gente está trabalhando com queima e a gente está passando na parede, dando a queima na peça,
Porque essa argamassa aqui seca muito rápido. É questão de segundo. Você passa o cordão, ela cria uma película ali. Isso é muito perigoso. Então a gente tá queimando. Na verdade, todos os assentamentos a gente tá queimando agora. Porque tá um pouquinho perigoso essas argamassas de hoje em dia, tá? Então, ó. Aquilo que eu falo, independente se vai usar o clipe ou não, nivelamento 100%, tá? Então a gente não vai ter nada de ressalto aqui. O nivelamento vai estar sempre 100%. Tomem muito cuidado, que revestimento retificado com ressalto fica feio. Então, tomem cuidado. Se for preciso usar o clipe e a cunha, usem para auxiliar vocês. O importante é vocês entregarem uma coisa no mais perfeito possível. O mais perfeito possível, tá bom? Então, não se deixem levar por coisas que as pessoas falam do clipe e a cunha, tá? Não nivela, mas auxilia bastante, tá bom? É você que vai nivelar. Elas vão te auxiliar e elas vão travar as peças para vocês, tá bom? Então, se for para entregar uma coisa perfeita, usem o clipe e a cunha, tá certo? Independente de usar ou não, o importante é o resultado final, tá certo? Então, ó, vocês viram no vídeo, cortei os calços. O calço é o seguinte, a gente pega aqui, ó, a medida da peça, essa peça tem 80, a gente pega a medida aqui, ó, galga 80 centímetros e mede dos 80 até embaixo e vê quanto que tem. Aqui estava dando 57, eu cortei com 57,5, tá bom? Então, os calços sempre cortem meio centímetro só, a mais, tá certo? Que se você cortar ele muito grande, ele vai ficar deitado, é perigoso ele escorregar. Então, ele tem que ficar o máximo em pé possível. Então, cortem meio centímetro só dele, que vai ficar filezinho na hora de calçar. Ele fica bem em pé, ó, tá bom? E não corre risco dele escorregar. Se ele ficar muito deitado, corre risco de escorregar, tá bom? Então, cortem sempre no máximo meio centímetro a mais do que tá dando ali o espaçamento, beleza? Então aqui agora a gente vai continuar o sentamento aqui. Vocês viram, primeira fiada, não tem como errar se vocês seguirem isso, tá bom? É aquilo que eu falei. Antes disso daqui ser uma junta, para você rejuntar, antes disso daqui ser uma junta de dilatação, isso aqui é um esquadro, tá? É isso mesmo, isso aqui não é só junta, para você rejuntar e para trabalhar a movimentação, isso aqui é o esquadro. Aqui forma um esquadro, ó. Certo? Então a gente tem ângulo de 90 graus. Se você encostar uma peça que está dando um ângulo de 90 graus em outra, ela tem que casar, tem que bater 100%, tá bom? Se fugir alguma coisa, problema na peça. Troquem a peça, tá? Colocou a primeira peça na linha, todas as outras têm que seguir a linha e tem que dar o espaçamento. Se der algum problema no espaçamento, estiver seguindo a linha, der problema no espaçamento, problema na peça. Troque a peça que você não vai ter problema, beleza? Então, esses são os macetes, essas são as dicas para que vocês nunca venham ter problema para fazer o assentamento na parede, tá bom? Isso aqui é um assentamento complicado de fazer, ó. Aqui a gente tem um assentamento complicado. Por que complicado? Porque a gente tem uma churrasqueira no meio aqui, então tem recorte, tem as coisas. Então, nesse tipo de assentamento aqui, as pessoas se perdem muito. Mas, assim, indo a fundo não tem segredo nenhum, pessoal, tá bom? O mais é vocês entenderem que vocês trabalham com uma forma geométrica e essa forma geométrica tem que acompanhar o sentido de alinhamento que vocês deram a ela. Ela não pode fugir. Ela só vai fugir se você errar ou se tiver peças fora do padrão, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, você que vai trabalhar com esse revestimento aqui, ó, uma dica agora das setas. Tá vendo, ó? Ele tem alguns tem mancha, ó, de escorrimento de água, certo? Que imita a oxidação mesmo de ferrugem, tá? Outros não, ó, certo? Então a seta, muita gente pensa que vou trabalhar na parede seta, para cima ou para baixo. Não, esse tipo de revestimento aqui, a gente está trabalhando, ó, setas viradas para a porta aqui, ó, certo? Porque se a gente trabalhar com as setas viradas para cima ou para baixo, essa marca de escorrimento aqui, ó, ela fica de lado, tá? Aí não tem cabimento, né? A não ser que a lei da gravidade, alguma coisa mudou, né, na cabeça da gente. Mas se a gente fizer isso, vão falar que a gente tá doido, tá? Porque a água não escorre de lado, ela escorre para baixo, tá bom? Então tomem cuidado com isso daí. Vai fazer o revestimento, viu que tem algumas peças que tem essas manchas escorridas aqui, ó, tá? Essa daqui tem, a primeira aqui tem também, ó, certo? Então, independente disso, sempre, ó, se tiver que trabalhar com a seta para lá, trabalhe com a seta para lá. Vocês vão trabalhar com todas as peças com a seta apontando para lá. É muito importante que vocês sigam as setas.
nunca deixe de seguir as setas, beleza? Então fica essas dicas aí para vocês. E você que não é inscrito, lembre-se, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscreva porque aqui a gente dá toda a base para você manter um assentamento perfeito, tá? A gente dá toda a estrutura, na verdade, para você fazer certo, tá bom? Para você não errar mais no assentamento e ter uma